Olá pessoal, tudo bom? Então, para vocês que eu tinha prometido quase uma temporada só de São Paulo, estamos aqui em Buenos Aires, terras portenhas, a terra do tango, da bandeira aqui incrível com esse sol maravilhoso, do branco que representam as nuvens, do azul que representa toda a parte, não só do céu, mas das águas que estão no entorno de Buenos Aires. E aqui nesse ponto central, que marca então a fundação que remonta desde o século XVI, chegada de imigrantes de todo o mundo, nós estamos então na capital Buenos Aires para pensar o seguinte: será que aqui tem história no prato? O obelisco na fundação aí da cidade de comemoração do centenário da independência, em 1916, comemoravam-se então 100 anos de algo que começou lá em 1810. Em 1816, a independência definitiva dessa terra que, sem sombra de dúvida, tem história no prato. Então, vem comigo. Falou! Olá, estamos de volta. Então aqui na chamada Praça de Maio, nós temos então um pouquinho da história no geral. Aqui atrás de mim nós temos o prédio do Cabildo, que tem uma arquitetura um tanto quanto inusitada perto da maioria dos prédios, porque é uma arquitetura mais colonial. E este prédio remonta uma parte mais legislativa / executiva do momento desde a formação então no século XVI e XVII até os processos que levaram a Argentina à sua independência no século XIX como uma instância de poder. Mas se a gente der uma viradinha só, aqui atrás de mim, vocês podem observar o prédio da Catedral Metropolitana de Buenos Aires, que na real dá para pensar também um pouquinho a respeito da origem do próprio nome da cidade, de Buenos Aires, Nossa Senhora de Buenos Aires. E aqui uma instância também de poder com a Catedral Metropolitana e, obviamente, a atuação da Igreja Católica em todo o processo colonizador. E, mais para cá, no fundão, nós temos a instância atual do poder executivo, com estilo muito mais neoclássico, uma estrutura imponente, quase uma cópia da Casa Branca, a tão conhecida Casa Rosada, hoje instituído como poder executivo nessa incrível Praça de Maio, que remonta ao 25 de maio de 1810, no início do processo de independência da Argentina. Lembrando que não havia ainda todo aquele ideal nacionalista, romântico, que muito se fala a respeito da própria estrutura da formação da cidade, mas sim uma vontade aqui nas juntas governativas do cabildo da cidade em querer se ver livre então do processo de atuação da Espanha quando houve a invasão do Napa. Napoleão invadiu a Espanha, porque tomou um pau em Portugal. Voltou para trás e aí acabou depondo o rei da Espanha. Nesse processo, o pessoal aqui na América do Sul, já muito sem governo específico e governados por um francês, iniciaram então processo de independência muito menos nacionalista e muito mais por fator econômico. A via de regra, senhoras e senhores, aqui na Argentina está muito complicado. Voltamos daqui a pouquinho, um pouco mais com cada um desses pedacinhos e daqui a pouco com História no Prato. Falou, fui! Dentro da Catedral Metropolitana de Buenos Aires, podemos encontrar a esquife que guarda o corpo de José de San Martín, o considerado pai da liberdade
e da independência do território da Argentina e de outros países da América Espanhola. Ele, nascido no século XVIII, estudou durante muito tempo na Espanha e voltou para o território da Argentina em 1812, se revelou grande líder militar no processo de independência. Nós vemos então na bandeira o azul como a liberdade e o branco da união, da paz. E ao mesmo tempo o sol como grande representação não só de tempos imemoriáveis e referências a incas e povos originários, mas também o sol de maio, a representação da mão que segura a lança, o povo que lutou pela liberdade, e o barrete frígio com a ideia e inspiração em processos antes-revolucionários como a Revolução Francesa. Dentro da igreja, não podemos deixar de ver também uma grande homenagem àqueles que se encontram numa situação de rua e representam o povo. Bom, de volta. Então, depois da gente ver algumas figuras do poder, agora a gente fala sobre um outro aspecto. Estamos aqui na própria Praça de Maio. E aí a gente pode relembrar um aspecto histórico aqui na Praça de Maio, exatamente com esse lenço. Um lembrete para um momento tão atual que a gente tem e de rememorando as conhecidíssimas aqui no território Buenos Aires, as Mães de Maio. Mães estas que reivindicaram, ou mais do que isso, protestaram, tiraram aqui de dentro do coração destruído por aqueles filhos que no processo da formação dos governos militares na América e também aqui dentro do território da Argentina, tanto sofreram com o desaparecimento, o assassinato e a não recuperação sequer dos corpos dos filhos que foram capturados e torturados no processo de formação da ditadura aqui no território de Buenos Aires. E aí a gente deve lembrar que durante muito tempo nessa praça, as Mães de Maio, que se tornaram as abuelas, avós de Maio, ficaram durante décadas dentro aqui, território de Buenos Aires, nessa praça, protestando e se encontrando uma vez por semana, todas as semanas, para rememorar os filhos perdidos, os filhos assassinados por um regime que não importa o número, porque para a mãe que perdeu o filho, perdeu tudo. E aí a gente relembra nesse território e ao fundo, aqui, a bandeira da Argentina, de pensar como é que pode-se falar tanto da liberdade com o azul e o branco da bandeira e esse sol estalado, raiado, de tanta liberdade e igualdade, quando nessa mesma praça mães se reúnem para lembrar os filhos que sumiram e o Estado a nunca reconhecer tudo aquilo que aconteceu. Hoje, a praça vazia, num momento histórico muito diferente, em que as mães e as avós foram silenciadas, mas a sua marca histórica de ter aqui na praça o gorro, esse lenço das mães e as avós de Maio, nunca serão esquecidas. E isso também é história, não no prato, mas no coração e na memória para sempre. Parabéns às Mães de Maio e às abuelas de Maio por aquela memória dos filhos que foram tirados de suas existências, que nunca serão esquecidas. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen el cadáver. Mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo. Olá, tudo bom? Então agora de volta, a gente fazendo a nossa primeira parada do História no Prato. E aqui, ó, La Morada. E aí no La Morada a gente vai ver então esse primeiro capítulo do História no Prato, revelando um dos maiores símbolos e também parte da cultura local. E aí eu já mostro para vocês. Vem comigo!
Bom, pessoal, então agora nós vamos à primeira parada nessa estação do História no Prato. E aqui, querido, 2 tesouros nacionais. Aspecto inclusive de patrimônio histórico aqui local, em Buenos Aires e na própria Argentina. O primeiro tesouro nacional é a cerveja. Bota a cachaça! Vejam só, a Quilmes. E aí, por incrível que pareça, como é que também um copo tem história, que aí aqui História no Prato. Mas a Quilmes é um nome específico de populações originárias, nativas do território, que no processo do desenvolvimento do século XVI e XVII foram aos poucos sendo devastados, expulsos do seu território nacional, aqui em direção ao território de Buenos Aires. No século XIX, com a formação quase no finalzinho do século XIX da cervejaria, uma grande homenagem que se fez a esse povo originário aqui no território de Buenos Aires. Então, primeiro copo. E aí, em segundo lugar, a queridíssima empanada. E aí o interessante é que a história disso remonta, não se tem específico de quando é que surgiu, mas desde 1520, com a grande influência que os povos da Península Ibérica, espanhóis, tiveram com os árabes na guerra, então, dos mouros e tudo na Península Ibérica, começou-se a produzir um tipo de pão, tá? Que é isso daqui, formando essa massa em formato de meia-lua, que até lembra o quarto crescente, né, dos árabes, no território da Península Ibérica, e era bastante comum o consumo, então, de pão, trigo, né, uma tradição romana, e ao mesmo tempo de carne. Agora, como é que a gente preserva a carne sem geladeira, sabe? Sem Brastemp, Electrolux. É difícil. Então, um dos melhores jeitos de preservar a carne é colocando uma camada de pão em volta da carne, em que você consegue então eliminar foco de oxigênio para o processo de oxidação e de deterioração da própria carne, formando um pãozinho. E aí, por isso, empanada, transformar em pão, empanar, formar o pão. E aí aqui com os recheios tradicionais, que também lembram uma história dos trabalhadores do território da Argentina. E, afinal de contas, nós temos aqui o pão e a carne. Então a gente tem aqui carboidrato suficiente para uma refeição e proteína para manter o corpício aí e a estrutura de fibras, né, de musculatura. E aí nada melhor então do que boa. Carninha, batata, ovinho e aí uma empanada clássica com História no Prato. Para você que pedia para eu comer, vou comer muito nessa viagem. Até a próxima. Olá, tudo bom, pessoal? Então, agora estamos aqui num ponto bastante tradicional de Buenos Aires, uma livraria chamada El Ateneo. E lembrando que então esse prédio histórico, ele remonta ao final aí da Primeira Guerra Mundial, em que ele servia basicamente de um teatro de espetáculo, isso Grand Splendid. Depois, nos anos 80, ele passou a servir como um cinema, e aí depois ressignificado aí já em meados da entrada para o século XXI como uma livraria. Uma das livrarias mais bonitas, durante muito tempo considerada pelo jornal The Guardian a mais bonita do mundo. Vamos dar uma olhadinha lá dentro. Vem comigo. O El Ateneo Grand Splendid foi fundado no início do século XX. E aí o interessante de perceber que, além de ter sido considerado e ainda hoje considerada uma das livrarias mais bonitas do mundo, a mais bonita livraria da América Latina, está no centro
da chamada capital do livro, que é Buenos Aires. Em homenagem ao final da Primeira Guerra Mundial, em 1919, com a assinatura do Tratado de Versalhes, os afrescos pintados na grande cúpula desse imponente prédio no centro de Buenos Aires rememora a ideia da comemoração da paz que o mundo tanto exaltava neste momento histórico. Agora, aí repleta de livros das mais variadas áreas, é o Ateneu, é um espaço de convívio, é um espaço de leitura e é um espaço de história. Milonga en do, canto menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos, como una planta crece en la garganta. Olá pessoal, tudo bom? Então, agora aqui dentro de um ponto bastante tradicional de Buenos Aires, Café Tortoni. E aí eu preferi gravar aqui dentro essa abertura por dois motivos. Primeiro é que lá fora tá um pouquinho frio. Segundo, que faz uma fila quilométrica pior que o aguardo do show do Harry Styles, da Taylor Swift, enfim. Então é melhor gravar aqui de dentro. E aí a gente vai ver mais um tiquinho de história no prato daqui a pouco, tá bom? Então, espera aí só um tiquinho que o prato já chega. Até a próxima. Bom, pessoal, então veio a Argentina, prato principal, depois lá das nossas queridíssimas empanadas. Nada melhor do que prato clássico de assado. E aí assado é um termo muito genérico para dizer tudo aquilo que é feito no carvão, na lenha, ou muito bem dito também como em português, assado, a carne assada. E aí aqui, na questão, um bife de chouriço, as papas, as batatas e o outro clássico da Argentina, um vinhozinho para acompanhar, um Malbec. E aí a história deste incrível prato é uma história de estancieiros, é uma história da formação do próprio território da América do Sul, né? Para nós também, brasileiros, é o nosso churrasco. E aqui, mais para o sul ainda, entre Uruguai e Argentina, clássico dos assados. E aí toda uma história de processo de interior, da conquista da região platina e da formação das fazendas no interior e o consumo muito grande de carne. A América do Sul é uma das maiores exportadoras e ao mesmo tempo uma das maiores consumidoras desse prato, que então remonta àquela comida de tropa, aquela comida de passagem, aquela comida de sustância, né? A gordurinha, o chouriço aqui diferente de outros assados com uma gordura lateralizada, ela não é uma gordura entremeada, e a parte aqui do carboidrato com as papas. Então, essa comida que remonta às grandes fazendas, o processo de formação e de conquista do próprio território, com o expansionismo territorial espanhol, no caso, e aí bastante consumido por eles aqui no território e depois aproveitado isso com o consumo das grandes carnes, muito mais no território europeu do porco, ou mesmo da própria Espanha litorânea com os frutos do mar, mas no caso aqui com bife de chouriço. Então aí eu volto para mostrar para vocês qual é o veredito do prato. Só faltou um detalhe aqui no Café Tortoni, ó, Argentina, chimichurri, não há. E aí Brasil? Se me dessem acesso à cozinha, eu faria um chimichurri, né? Facinho, então vai ter que ter outro restaurante para contar a história do chimichurri. Mas vamos aproveitar, tá bom? Valeu. Bora lá então provar. Harmoniza bem, pessoal. Então, daqui a pouco a gente falar de boca cheia,
diz os mais velhos, é falta de respeito. Mas ao mesmo tempo é sinal de que tem coisa boa no episódio de hoje, não é mesmo? Senão a gente botava no guardanapo e já era, só faltou o chimichurri. Até a próxima. Miro pasar la vida y sus encantos y ya no siento ninguna ilusión. Yo solo miro tan solo cosas negras